Vamos começar o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11 e fazer a exposição de cada verso. Eu quero ler na versão NAA, tá bom? Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. Nós estamos chegando ao período de Páscoa e, não coincidentemente, nós estamos exatamente também no texto onde se inicia o momento da última semana da Paixão de Cristo. Vai dizer assim a palavra de Deus: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Versículo 3. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você humilde, montando em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, esperamos que o Senhor tenha recebido de nós o louvor que te é devido. Muito nos alegra, ó Deus, poder nos reunirmos aqui nesta noite, diante do Senhor, em comunidade, em irmãos, para poder expressar a Ti, ó Deus, o louvor que Te é devido. Pedimos ao Senhor, neste momento, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos ajude a toda a compreensão das Sagradas Escrituras. Nos abençoa, Deus, nós que aqui estamos, também abençoe os irmãos que estão em casa. Muitos que não puderam vir ainda estão enfrentando esta onda de enfermidades, de gripes, de virose. Deus, cura os nossos irmãos, para que eles possam estar aqui também conosco, louvando ao Senhor, cultuando o Teu precioso nome. Nos abençoa, Deus, nesta noite e fala grandemente aos nossos corações. Pois assim nós oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, como eu disse, nós já temos um bom tempo estudando aqui o Evangelho de Mateus, e muito nós temos aprendido sobre a trajetória de Cristo em seu ministério. Embora o seu ministério tenha sido curto, apenas 3 anos, porém, desde quando ele começou, e como nós vimos desde o capítulo 1, ele sabia exatamente onde ele iria terminar, encerrar o seu ministério. Ele disse que então ele iria terminar o seu ministério em Jerusalém. E nós temos visto que Cristo então tem se empenhado em comunicar isso aos seus discípulos com bastante frequência nas últimas mensagens, nos últimos capítulos que nós temos aqui lido e meditado. Ele inclusive tem ensinado aos seus discípulos que é necessário que lá ele chegue em Jerusalém, porque lá
é o lugar onde o Pai escolheu matar e ressuscitar o seu Filho, a fim de que por meio dele muitos sejam salvos. Sua última semana de vida, enquanto aqui esteve, se aproxima. E no capítulo anterior, nós vimos que, indo a Jerusalém, Jesus passa por aonde? Por Jericó. Nós vimos no capítulo anterior que Jesus indo então a Jerusalém, ele passa por Jericó e no caminho ele realiza o milagre de trazer vista aos cegos, né? Os irmãos lembram, foi domingo passado, nós pregamos sobre isso. Pois bem, Cristo agora se encontra às portas de Jerusalém, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Então Jesus está, como eu disse, ele saiu de Jericó e está então indo para Jerusalém, está no caminho, ele se encontra às portas de Jerusalém. E o texto diz que eles chegaram a essa aldeia chamada Betfagé. O nome é estranho, mas é isso mesmo. Botei em várias versões de áudio e é exatamente essa a pronúncia da aldeia, Betfagé. Mas interessante é que, até o presente momento, poucos foram os relatos em que nós vimos onde um fato está registrado nos 4 evangelhos ao mesmo tempo. E para nosso deleite nesta noite, esse é um deles. Comumente a gente vê um fato estar registrado nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que é do mesmo ponto de vista. E às vezes deixa o evangelho de João de fora. Mas esse episódio, tamanha é a sua importância e seu significado, ele está registrado nos 4 evangelhos. Portanto, nós aproveitaremos, obviamente, o ponto de vista dos demais evangelhos para enriquecer ainda mais a nossa narrativa nesta noite. Inclusive, analisando os demais evangelhos, de imediato nós percebemos que somente Mateus omite a cidade de Betânia. Mateus, ele apenas apresenta que, ao aproximar de Jerusalém, eles chegaram à aldeia de Betfagé. Mas tanto Marcos, Lucas e João, eles acrescentam a cidade de Betânia. Os demais testificam que Jesus chega não somente em Betfagé, mas também chegam em Betânia. Lembram dessa cidade de Betânia? Ocorre algo lá muito importante e de extrema relevância para a entrada de Jesus, inclusive em Jerusalém, nesse capítulo agora, nesse fato. Quem lembra o que acontece de grande importância lá em Betânia? Jesus ressuscitara o seu amigo Lázaro. E houve então uma grande repercussão daquilo que Jesus fez em Betânia. Inclusive, se você ler esse relato da entrada triunfal de Jesus no Evangelho de João, você vai ver o quanto isso é importante para a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, Mateus omite a cidade de Betânia, mas ela é muito importante para o nosso entendimento dessa narrativa. Pois bem, traçando uma harmonia entre os evangelhos, seria assim: o caminho que leva a Jerusalém passa por Betânia. Então, de Jericó, que foi o que nós vimos no domingo passado, Jesus chega a Betânia, numa sexta-feira, antes da semana da paixão, e fica por lá até no sábado, entrando em Jerusalém somente no domingo. E é de lá, de Betânia, que ele envia os seus 2 discípulos, como diz o verso 1, para entrar na aldeia, que é a aldeia chamada de Betfagé, certo? E é importante também dizer que nenhum dos evangelhos apresenta quem é o nome desses 2 discípulos que foi enviado por ele para entrar nessa aldeia. Versículo de número 2. Diz exatamente isso. Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Então, acompanhe a linha comigo. Jesus sai de Jericó, chega em Betânia, e são cidades extremamente vizinhas mesmo, ligadas uma na outra, e de lá de Betânia é que ele envia os seus 2 discípulos para ir até a aldeia de Betfagé, para exatamente fazerem isso, eles pegarem a jumenta e o seu jumentinho.
Então, o que Jesus mandou eles fazerem nessa aldeia em Betfagé? Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Versículo 3. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ou seja, Jesus chega em Betânia e lá de Betânia ele envia os seus discípulos para ir à aldeia de Betfagé para trazer esses animais para ele. Ou seja, os discípulos, a ordem de Jesus é para que os discípulos então vão a essa cidade e peguem a montaria que ele mesmo havia providenciado para si. O Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 32, ele diz: e indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus tinha lhes dito. Que é interessante, porque os discípulos foram, amando de Jesus, e do jeito que ele disse, aconteceu. Os discípulos chegaram, encontraram exatamente a jumenta e o jumentinho, e trouxeram exatamente, e perguntaram. E ele deu a mesma resposta que o Senhor disse, e o Senhor precisa deles. E logo eles trouxeram os animais para Jesus. Ou seja, Lucas vai dizer que, indo eles, os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus havia lhes dito. E situações como essa nos lembra, mais uma vez, a autoridade que Cristo tem. Perceba, ele disse, se alguém disser alguma coisa, que é óbvio que alguém iria dizer alguma coisa. E se alguém disser alguma coisa, você vai dizer, o Senhor precisa deles. Deles quem? Dos animais, da jumenta e do jumentinho, do seu filhote. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. E a pergunta então que surge é, ele quem deixará? Marcos vai dizer que eram as pessoas que ali estavam, próximo dos animais, que quando os discípulos chegaram para pegar, eles disseram, o que é que vocês estão fazendo? E aí eles dão essa resposta. Mas Lucas já vai nos dizer que não eram quaisquer pessoas, mas eram os próprios donos dos animais, que ao ver os discípulos de Jesus pegar os animais, disseram, o que é que vocês estão fazendo? Estão levando os nossos animais. E então eles responderam, o Senhor precisa deles. E de imediato os donos então liberaram os seus animais para que assim Jesus cumprisse a sua obra por meio da vida desses animais. Talvez você pergunte, e não tinha outro animal melhor para Jesus escolher não? Logo o jumentinho? Talvez se eu tivesse o poder de Jesus, invocaria um Pégaso para entrar em Jerusalém? Sei lá. Para que esse jumento, será que não tinha um animal mais pomposo para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entrar em Jerusalém? Logo o jumentinho, se você for bom de imaginação, é um negócio meio estranho, o Rei dos Reis sentado no jumentinho, entrando, mas por que isso? Para que esse jumento? Uma coisa nós precisamos lembrar, quando se trata de Jesus, é preciso lembrar que ele é aquele a quem toda a Escritura faz referência. Ele é o cumprimento dela. E isso não estava acontecendo por acaso. Os animais não eram por acaso. Não poderia ser um Pégaso. Não poderia ser um grifo. Não poderia ser um dragão. Tinha que ser os jumentos. Por quê? Porque quando se trata de Cristo, precisamos lembrar o que as Escrituras diz a respeito dele. E o que as Escrituras dizem, verso 4 e 5. Ora, isto aconteceu, isto o quê? Os animais, eles terem buscado os animais, que loucura é essa? Jesus chega em Betânia e os discípulos, como é que é? Vai buscar um jumento e o jumentinho vá. Por que tudo isso aconteceu? E eles chegaram lá e o dono disse, para que vocês querem? O Senhor mandou, pois então leva. Por que tudo isso aconteceu? Para se cumprir, versículo 4, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. E o que foi que o profeta disse? Zacarias, digam à filha de Sião,
eis que o seu rei vem até você, humilde. E por isso que não podia ser num dragão, não podia ser num grifo, não podia ser no Pégaso. Porque o jumentinho corresponde bem com aquele que veio de forma humilde. Montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Então tudo isso estava acontecendo para que se cumprisse o que fora dito. Quando se trata de Jesus, precisamos lembrar disso. Ele é aquele a quem as Escrituras apontam. Ele é o cumprimento da lei. As Escrituras testificam dele. Precisamos sempre lembrar disso. Tudo o que aconteceu a Jesus estava escrito e determinado. E é assim que ele consola os seus discípulos no caminho de Emaús. Lembra? Coloca aí o texto de Lucas capítulo 24, verso 25 a 27, por favor. Já lemos esse texto aqui outras vezes. Lucas 24, olha o que ele disse. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, Cristo é aquele a quem as Escrituras testificam. Por isso que os seus passos, eles eram, de certo modo, já estava escrito e determinado. Muitas ações de Cristo era para que se cumprisse o que fora dito. As coisas que lhe aconteceram, não lhe aconteceram simplesmente por acaso, mas para que se cumprisse o que fora dito. Irmãos, isso é uma verdade muito poderosa. Porque assim como foi cumprido tudo o que deveria acontecer em sua primeira vinda, assim também se cumprirá tudo o que se deve acontecer em sua segunda vinda. Porque Deus há de cumprir toda a sua palavra. Todas as profecias sobre o seu Filho serão executadas. Ou seja, o mesmo Deus que cumpriu o que disse, matando e ressuscitando o seu Filho ao terceiro dia, é o mesmo que o fará voltar para nos buscar. Amém? Textos como esse nos dá essa segurança, porque tudo o que foi dito acerca de Cristo foi cumprido. E as profecias que ainda hão de ser cumpridas referentes a Ele, nós podemos confiar que elas também serão cumpridas, porque precisa no final ser dito. Por que que tudo isso aconteceu? Para que se fosse cumprido o que fora dito. Por isso nós cremos ainda nas profecias que precisam ser cumpridas para o seu Filho, para que seja dito. Por que que isso aconteceu? Para se cumprir o que fora dito. Pode ser coisas mais simples, ele montando uma jumentinha, coisas simples, das coisas mais complexas, o céu se abrindo e ele descendo em seu cavalo branco, para que se cumpra o que fora dito. Por isso nós nos asseguramos em verdades como essa, cremos na palavra de Deus, confiamos na palavra de Deus, porque Deus é fiel para cumprir o que diz. Deus é fiel para cumprir o que diz. E todas as profecias do seu Filho na primeira vinda foram cumpridas. E por isso podemos confiar que todas as profecias no que diz respeito à segunda vinda do seu Filho também serão cumpridas. Mas vamos adiante, versos 6 e 7. Uma vez com os jumentos em posse, diz o texto, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. Quero ainda fazer aqui mais algumas considerações sobre o jumentinho. Interessante que só Mateus apresenta sendo como dois animais. Marcos, Lucas e João só apresenta como se fosse um animal, mas Mateus é o único que apresenta sendo dois animais. D.A. Carson vai dizer que Mateus, entre os evangelhos, ele tem sempre a maior precisão quando se refere a números. E nós acabamos de ver isso no relato de Jericó, lembra? Só Mateus disse que haviam quantos cegos? 2.
enquanto os outros só disseram que haviam um. Aqui da mesma forma, só Mateus diz que são 2, enquanto os outros só dizem que é um. E de acaso então vai dizer que Mateus ele sempre tem a preferência quando o assunto é números. E nós acabamos de ver isso no relato de Jericó e vemos mais uma vez isso acontecendo aqui. Contudo, o que Mateus diz está em conformidade com o que os demais relatam. Primeiro, nós vimos já aqui a citação da irmã, ela fez a abertura do culto citando a profecia de Zacarias. E a própria profecia de Zacarias cita a jumenta e o jumentinho. Embora os outros evangelhos não citem isso. Mas mesmo assim, Mateus está em conformidade com os outros evangelhos. Por exemplo, vejamos o que Marcos disse no capítulo 11, verso 1 e 2. Coloca para nós. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. E lhes disse, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Então, o relato de Mateus, de certo modo, está em conformidade com o que eles disseram. Marcos vai dizer que Jesus montou num jumento que ainda não havia sido montado. Ora, Mateus vai dizer que eles pegaram 2 animais, a jumenta e o seu filhote. Então, é uma dedução simples. A jumenta já é mais velha, o filhote ainda é filhotinho e ninguém ainda o havia montado. Então, segundo Mateus, Jesus monta onde? Na jumenta ou no jumentinho? No jumentinho, porque para que haja uma conformidade com os outros evangelhos, Marcos diz, ele monta no jumentinho que ninguém ainda havia montado. Então, Mateus vai apresentar uma jumenta e um jumentinho. É nele que Jesus monta, porque ele monta em algo que ainda não havia sido montado. Ele é o primeiro, e por isso que precisa ser um filhote. É a primeira experiência desse filhote carregando alguém. E, obviamente, esse alguém é Jesus. Então, a mãe leva a carga e Jesus monta no filhote que ainda não tinha sido montado. E com isso nós vemos mais uma vez o poder e a autoridade de Jesus. Porque imagine um filhote que ainda não tinha sido montado, ser montado por Jesus e entrar em Jerusalém diante de uma multidão, aclamando o seu nome. Todos nós sabemos o que se esperar desse animal. Humanamente falando, na nossa concepção e na nossa informação e nosso conhecimento, era de se esperar que esse animal fizesse o quê? Sem experiência de montaria diante de uma grande multidão. Ele ia bater nos pinotes. É no pinote que chama, é? Acho que é isso mesmo, né? Ele ia dar os pinotes dele aí assustadíssimo com tudo que estava acontecendo. Porque uma multidão cerca Jesus, se aglomera ao redor de Jesus. E esse jumentinho que não tem experiência de ser montado, é montado por Senhor. Então você percebe que, obviamente, o Senhor que acalma as tempestades, o que seria para ele acalmar um jumentinho enquanto ele realiza o cumprimento da profecia? Certamente Jesus opera, mas não somente isso. A presença da mãe do filhote também contribui para isso. Todos nós sabemos o quanto um filhote de animal se sente mais protegido e calmo na presença da sua mãe. Então, a mãe vai acompanhando, a jumenta vai acompanhando, para que, de certo modo, o filhote também se sinta seguro. E, obviamente, Jesus ali acalma esse filhote para que ele sirva, para que ele cumpra os seus desígnios, os seus propósitos, para que a palavra de Deus seja cumprida. Na verdade, esse jumento foi escolhido. Uma grande honra para esse jumento ter sido montado pelo Senhor. Imagina? Está vendo? Olha a honra que Deus deu a esse jumento. Portanto, não chame ninguém de jumento. ...550 anos tinham se passado desde que a predição fora feita, desde que Zacarias falou isso. 550 anos tinham se passado. Por mais que demore, muitas vezes,
E eu penso que essa é uma agonia nossa diante da palavra de Deus, mas nenhuma profecia deixará de ser cumprida. Tudo que Deus disse em sua palavra, por mais que demore, e é uma demora que é uma demora para nós, porque Deus já tem todas as coisas bem estabelecidas. Zacarias, quando disse isso, imagine quantas expectativas não se ficou em torno de quando isso iria acontecer. 550 anos tinham se passado desde que a predição fora feita. Mas isso tinha que acontecer. E exatamente isso que estava acontecendo era para que se cumprisse o que fora dito. E quando chegou o tempo determinado, o Messias, desde há muito tempo prometido, literalmente, entrou em Sião, montado sobre um jumentinho. Outra coisa interessante é que não costumamos associar o jumento à realeza, mas era um animal usado pelos monarcas judeus. Jesus é o rei humilde. É isso que diz a profecia. Coloca de novo aí para nós o versículo 5, se eu não me engano. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem. Mas vem de que maneira? Vem até você humilde. E demonstra isso como? Montado em jumenta e no jumentinho cria de animal de carga. Então você percebe que a maneira, a forma com que Deus organizou tudo isso era exatamente para colaborar com aquele que não só entra em Jerusalém de forma humilde, mas desde a sua concepção, desde o seu nascimento, foi de uma maneira humilde. Nasceu de maneira humilde, nasceu na manjedoura, viveu de maneira humilde, entra em Jerusalém de modo humilde. A sua trajetória foi marcada pela humildade. E aqui eu não me refiro à pobreza, não é isso, mas o espírito de humildade que Jesus tinha e de ensinar os poderosos daquela época. E por isso que as pessoas tinham dificuldade de vê-lo como o rei dos reis, exatamente pelo seu espírito de humildade e também pelo exercício dessa humildade na sua vida, pela forma de viver, pela forma de encarar a vida e de se comportar diante dela. Então, sua chegada em Jerusalém trouxe um impacto muito importante em seu ministério até o presente momento. Vejamos o restante do texto, verso 8 a 11. Que diz, e a maior parte da multidão, enquanto ele ia, o jumentinho, estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Há algo peculiarmente notável nesse incidente na história do nosso Senhor Jesus, nesse presente momento. A narrativa é como a descrição do retorno de um conquistador real à sua própria cidade. A maneira com que as pessoas recebem Jesus, Mateus quer exatamente apresentar isso. É como se fosse uma descrição do retorno de um conquistador real, entrando em sua própria cidade. Multidões o acompanham, formando um tipo de procissão triunfal. Muitos clamores e expressões de louvores são ouvidas ao redor de Jesus. Como disse o texto, toda a cidade se alvoroçou com a sua entrada em Jerusalém. Esse episódio inteiro, ele é totalmente diferente de tudo que nós vimos até o presente momento do curso da vida de Cristo Jesus.
Porque aquele que em outras ocasiões se ausentava da multidão e que dizia aos que por ele fora curado, olha, não diga nada a ninguém. Lembra quantas vezes nós não vimos isso? Jesus realizando milagre nos cantos e tentando, de certo modo, ocultar e não deixar com que as pessoas espalhassem. Nós percebemos aqui que essa não é mais a intenção de Jesus. Aqui ele não quer mais se esconder. É perceptível que agora a sua intenção é se tornar visível, é que as pessoas percebam. Agora a ideia não é mais, não precisa se calar, não precisa ficar de boca calada. Agora é a hora de abrir a boca e dizer quem eu sou. Tanto é que, olha o que diz Lucas capítulo 19, nessa narrativa, verso 39 e 40. Coloca aí para nós, por favor. Lucas 19, verso 39 e 40. Travou? Lucas 19, 39 e 40. Pronto. Diante desse alvoroço e diante do clamor, onde os discípulos e todos ali, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e aquele alvoroço, olha o que diz, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão que lá estava, exaltando ele, mestre, repreenda os seus discípulos, e olha o que ele diz, o verso 40. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Ninguém cala mais agora. Porque se calar, até as pedras clamarão. Essa é a hora de falar do Filho. Essa é a hora da sua visibilidade. Ele não quer entrar em Jerusalém escondido, em silêncio. Ele quer que toda Jerusalém perceba que ele está entrando. Ele deseja agora que todos o vejam. Não é mais a hora de se esconder. Essa é a hora apropriada. Esse é o momento. Antes, ele sabia que havia o momento de chegar em Jerusalém. Ele tinha o seu destino certo de chegar em Jerusalém. Mas ainda não era a hora. Ainda não era a hora. E por isso que ele gastou 3 anos indo em diversos lugares, realizando tantas coisas. Mas ele sabia que quando chegasse o momento, então não precisaria mais se esconder de nada. Na verdade, o nosso Senhor sabia bem o tempo do seu ministério. Ele sabia que o tempo do seu ministério terreno estava por acabar. Ele sabia que já se aproximava a hora em que deveria concluir a poderosa obra que viera a realizar, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Ele sabia que as suas andanças estavam terminadas e que para completar o seu ministério terreno, só lhe restava ser oferecido como sacrifício sobre o Calvário. Sabendo de tudo isso, Jesus não procurou mais manter segredo como anteriormente. Sabendo de tudo isso, ele decidiu por bem, de forma voluntária, entrar pública e solenemente no lugar onde seria entregue à morte. Agora, não convinha que o Cordeiro de Deus viesse secretamente e em silêncio para ser morto no Calvário. Agora era a hora das pessoas perceberem, saberem quem ele era e aquele que estava entrando. Antes que fosse oferecido o grande sacrifício pelos pecados do mundo, era correto que todos os olhos contemplassem a vítima. Convinha que o ato mais importante na vida de nosso Senhor fosse concretizado com tanta notoriedade quanto possível. Vocês lembram do episódio onde Jesus encontra com os seus discípulos em Emaús? E quando os discípulos vinham ali conversando e Jesus pergunta, o que é que vocês estão conversando? E eles, tu vem da onde? Que tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ou seja, é uma pergunta de espanto. Como assim? Tu estava em qual planeta que tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Porque todo mundo sabe o que aconteceu em Jerusalém.
Essa era a intenção de Jesus, que todos soubessem o que estava para acontecer em Jerusalém. O Filho de Deus estava para ser entregue, morto e ressuscitado ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Nada mais de esconder. Nada mais de esconder. Por isso foi que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Por isso foi que ele atraiu para si os olhos admirados de toda a multidão. Por isso foi que toda Jerusalém se alvoroçou, porque o sangue expiatório do Cordeiro de Deus estava prestes a ser derramado. Esse sacrifício não devia ser feito em segredo, como diz Atos 26, em algum recanto. Tinha que ser de forma visível para todas as pessoas. Uma vez que era Páscoa, havia provavelmente em Jerusalém cerca de mais de 2 milhões de pessoas e nas cercanias da cidade também. Então perceba como tudo foi programado. Era um momento de muita visibilidade, muita gente estava para ver o que ia acontecer em Jerusalém. E é importante lembrar que essa multidão era constituída pelo menos de 3 grupos específicos. Os judeus que viviam em Jerusalém, as multidões que vinham da Galileia e o povo que vinha com ele de Betânia, que viu Jesus ressuscitar Lázaro, que certamente se anteciparam à frente para anunciar a sua chegada em Jerusalém. Olha o que disse João no capítulo 12, verso 17 e 18. Coloca para nós aí, por favor. João 12, verso 17 e 18. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Verso 18. Por causa disso também, a multidão saía ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Por isso que eu disse que ele estava em Betânia. Porque ao descer para Jerusalém, ele vai sendo acompanhado por aqueles que lá de Betânia testificaram do que ele realizara na vida de Lázaro. Então já havia um coro que o acompanhava desde Betânia até Jerusalém. E um grupo vai à frente, alvoroçando ainda mais a cidade, anunciando aquele que está chegando. Então quando ele chega em Jerusalém, é aquele encontro, aquele aglomerado de pessoas que diante dele começam a aclamar. O povo aclamou Jesus, seu rei, tanto em palavras como em atos. Os ramos cortados e lançados ao chão para a realeza passar, ao som do clamor que dizia: Hosana, Hosana, volta lá para o nosso texto. Hosana, essas são as palavras de louvor que eles davam. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Essas palavras foram tiradas do Salmo 118. O Salmo 118 é um salmo extremamente de caráter messiânico. Hosana é a transliteração da expressão hebraica, que originalmente era um clamor por ajuda, salve. Então ele é o rei, e aquelas pessoas sabem que ele pode salvá-las, e ali eles estão clamando, salve, salve. E com o tempo, essa expressão transformou-se em uma invocação de bênção, e até mesmo em aclamação. E aqui é o que eles estão exatamente fazendo. Aclamando o Senhor. Hosana nas alturas, que é o mesmo que equivale à expressão glória a Deus nas alturas. E o povo aqui estava exatamente fazendo isso, louvando a Deus no mais altos céus, por uma razão. Porque Deus havia enviado o Messias, o seu filho, o filho de Davi, para salvá-los, para libertá-los. E por isso que quando eles o veem entrando, eles dizem Hosana. Glorificam a Deus por enviar o seu filho para libertá-los. Essa manifestação pública, ela cumpriu um outro propósito.
ela forçou os líderes judeus a agir. Porque, lembram, já tem um bom tempo que um grupo tem lhe perseguido, tem acompanhado Jesus, e o objetivo deles é matá-lo. O objetivo deles é prendê-lo. Lembra daquilo que nós vimos lá desde o capítulo 16, onde Jesus disse que era necessário ele ir para Jerusalém, porque lá ele seria entregue pelos líderes religiosos? Pois bem, agora era o momento. Esse era o propósito dele fazer exatamente isso, se apresentar, para que as pessoas agora pudessem o agarrá-lo, para que agora eles pudessem prendê-lo, para que assim se cumprisse o que fora dito. Então essa demonstração da sua popularidade incitou ainda mais os governantes a tomar uma providência. Ou seja, aos poucos Jesus segue seu plano de entregar-se voluntariamente. O texto vai dizer que a sua presença em Jerusalém trouxe muito alvoroço, verso 10 e 11. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Esse é o profeta Jesus. Essa não é a primeira vez que Jerusalém fica agitada por causa dele. É a primeira vez? Não. Olha o capítulo 2, versículo 3. Vimos isso lá no comecinho, há mais de 2 anos atrás. Capítulo 2, verso 3. Quando ele ainda era um bebê, estava para nascer. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Porque nasceu o menino, aquele que nasceu para reinar. E essa notícia alvoroçou toda a cidade. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. E agora, novamente, esse menino que cresceu entra novamente em Jerusalém. E o texto diz que quando ele entrou, toda a cidade se alvoroçou. Não era a primeira vez que essa cidade ficava alvoroçada pela presença de Jesus. E eles perguntam: quem é este? É claro que nessa altura Jesus não era mais uma figura desconhecida. Na verdade, o tom dessa pergunta de quem é este é: quem é este em torno do qual há tanto entusiasmo? Quem é esse que está sendo adorado, bendito, aclamado entre as pessoas? E a resposta da grande parte da multidão, infelizmente, reflete ainda a imprecisão deles acerca de Cristo. Olha o que eles disseram: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Ou seja, eles viam Cristo como apenas mais um simples profeta de uma cidade mais irrelevante ainda. Porque, segundo eles, nada podia vir de bom dessa região. Então perceba a percepção que Jerusalém tinha daquele que estava entrando em Jerusalém. A visão da grande parte da multidão ainda era imprecisa sobre Cristo. De tal maneira que Cristo sabe disso. Quanta cegueira em Jerusalém. De tal maneira que Lucas vai dizer que quando Cristo entra em Jerusalém, só tem uma coisa que compete ele a fazer. Olha o que disse Lucas quando Jesus entrou em Jerusalém. Lucas 19, versos 41 e 42. Olha o que disse Lucas quando ele entrou em Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, ele o quê? Chorou. Chorou por ela. Verso 42. Dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto até agora está oculto aos teus olhos. Por isso que eles não conseguiam ver aquele que entrava, o Rei dos Reis. Este é só um profeta que é nascido de uma cidade mais irrelevante ainda. Quanta cegueira de Jerusalém. Por isso que Jesus, quando chega nela, ele chora. E ainda essa realidade dessa cidade santa de Jerusalém, bem como do mundo inteiro, que ainda não consegue olhar para Cristo como o Rei dos Reis,
quanta cegueira! Infelizmente, não reconheceram o grande rei montado em seu jumentinho, em sua forma mais humilde. Contudo, meus irmãos, chegará o dia em que não somente Jerusalém, mas todas as nações verão entrar pelas portas do céu, montado em seu cavalo branco, e neste dia toda língua, todo joelho se dobrará ao grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha o que disse Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 16. Coloca para nós, por favor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga com combate e com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Vai até o 16. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse que entra em Jerusalém, no jumentinho, já era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas aprove ele nesse momento entrar de forma humilde, e Jerusalém não reconheceu. Mas vai chegar o dia em que ele retornará não somente para Jerusalém, não somente entrará pelas portas de Jerusalém, mas entrará pelas portas do céu, não mais no jumentinho, mas montado em seu cavalo branco. E está lá escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nesse dia, não somente parte da multidão vai dizer, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, mas nesse dia, toda língua e todo joelho confessará, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque para isso ele nasceu, porque ele é, por natureza e por essência, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos chegando exatamente no momento da celebração da Semana Santa. Esse rei que vem, ele veio com uma missão nobre. Esse rei veio para morrer pelo seu povo. Esse é o grande rei. Eu particularmente gosto muito de filmes de época, e uma das coisas que eu mais admiro é exatamente isso. No jogo de xadrez, os peões vão na frente e o rei fica protegido. Mas os grandes reis, eles são os primeiros que cavalgam na frente da batalha. Eles morrem pelo seu exército. Cristo é aquele que foi na frente, se antecipou, morreu em nosso lugar. É o grande Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos chegando em um momento mais importante, que é o momento do cumprimento das profecias. Porque esse menino teve que nascer, mas como nós já aprendemos, esse menino nasceu com um destino para morrer. E por isso ele vinha dizendo o tempo todo para os seus discípulos, é necessário que eu chegue em Jerusalém, porque é lá onde há de ser cumprido o que fora dito ao meu respeito. Ele precisa morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aqueles que creem nisso, aqueles que depositam a sua fé nele, não devem temer quando ele voltar nesse dia montado no seu cavalo branco. Porque nesse dia ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para acudir àqueles que são seus. Mas também ele vem para julgar as nações. Para aqueles que não creram. Para aqueles que na sua incredulidade achavam que ele era simplesmente um profeta, como mais um dentre tantos outros. Não. Ele é o Filho de Deus. O Filho de Davi.
Rei dos reis, Senhor dos senhores. E por isso que ele veio com essa missão, para morrer em nosso lugar. Nesta noite nós celebramos exatamente isso. Nós trazemos à memória isso que ele fez. Ao comer do pão, nós lembramos do seu corpo, que foi entregue, pendurado em Jerusalém. Nós tomamos o cálice e lembramos do seu sangue, que foi derramado em Jerusalém, no Monte do Calvário. E tudo isso aconteceu para que, por meio dele, muitos pudessem ser salvos. Com isso em mente, é que eu quero convidar você a participar conosco deste momento solene, trazendo isso à memória, que o grande Rei dos reis, Senhor dos senhores, esteve enquanto aqui, e entra em Jerusalém com o propósito de entregar o seu corpo e de derramar o seu sangue naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, que neste momento você participe, você que é um crente em Jesus, que já foi batizado, você é nosso convidado a participar deste momento solene com isso em mente, entendendo a missão dele de entrar em Jerusalém para entregar o seu corpo a ser pendurado e a derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados.